Então nós terminamos a etapa da teoria, que é a etapa mais chatinha, assim, de fixar a ideia na cabeça. Mas depois que entrou agora, se precisar voltar nas aulas, volta, rever, não tem problema. Mas agora na prática a gente vai refrescando tudo isso que tu já aprendeu na teoria. Tá, essa sessão agora, essa etapa do curso é uma etapa de recursos, onde a gente vai ver como que a gente tem inspiração, como que a gente escolhe recursos que nos ajudem a escolher cores, tipografia, imagens. Então tudo isso vai entrar agora nessa etapa de recursos. E o que é o legal de a gente já ter o conhecimento básico de design e dos elementos, que a gente consegue ver postagens de outras pessoas, postagens já prontas, de uma forma diferente agora. A gente entende a receita daquilo. Por exemplo, eu vejo uma imagem e eu consigo ver do que ela é composta, onde que estão minhas formas, se elas são geométricas ou se elas são orgânicas. Às vezes foge, viu? É uma teoria que se você precisar voltar, pode voltar lá, se precisar ver de novo o conteúdo, volta. Quantas vezes você precisar, esse curso vai ficar para sempre contigo, tá? Então agora a gente consegue ver os posts de uma forma diferente. Então a gente consegue se inspirar muito melhor do que simplesmente vendo os posts sem ter esse conhecimento teórico. Alguns sites que eu uso para inspiração a gente vai ver agora. O Dribbble é um dos que eu mais gosto. Tem uma infinidade de sites que você pode procurar depois, mas aqui eu vou botar os que eu mais gosto de usar para pesquisar sempre que eu quero me inspirar para alguma postagem nova ou algum projeto de design novo. São sites que eu uso. Então aqui o Dribbble, tá? O Dribbble é uma plataforma para designers. Então aqui a gente trabalha tanto com layout, criação de logo, ilustração. Aqui não tem tanto post em si, não é muito o foco do Dribbble postagem. A gente vai ver isso em alguns outros sites mais pra frente. Mas aqui me ajuda a ter inspiração no design em geral. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero fazer alguma postagem sobre academia. Deixa eu pesquisar aqui por Gin. Isso é uma coisa, inglês é uma coisa bem importante da gente saber para pesquisar nesses sites, porque a gente tem muito mais conteúdo em inglês. Mas nada impede de a gente vir aqui, simplesmente abrir o Translate e colocar academia. Opa. Aqui nesse caso não deu bem certo. Mas, se eu pesquisar, por exemplo, salão de beleza. Ó, vai me dar isso, eu vou ali e pesquiso, tá? Então aqui na academia eu tenho algumas inspirações, por exemplo, de layout para site, de ilustração. Então eu já começo a criar na minha cabeça, tá, o que eu vou querer passar com esse meu post. Aqui eu vou tendo algumas ideias, tá? Então talvez, por exemplo, isso daqui, ó, eu posso me inspirar nessa ideia de ter um texto em uma imagem com um fundo escuro. Óbvio, eu vou usar outras imagens, outra tipografia, mas aqui eu consigo ter uma inspiração geral para poder criar minha postagem, tá? Depois do Dribbble tem o Behance, que aqui sim, ele é parecido com o Dribbble também, tem bastante conteúdo, mas aqui, por exemplo, ele é bem customizado pro teu login, né, pra tua conta. Aqui no meu eu sigo bastante gente de rede social. Então se eu abrir aqui, por exemplo, esse projeto de social media, aqui eu já tenho algumas inspirações de postagem. Ó, aqui a postagem que a pessoa fez, e aqui a gente já consegue enxergar com outros olhos. Tipografia, elemento linha, tipografia, outra tipografia atrás, logo, formas geométricas, círculo, 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 forma orgânica, o raio, geométrica, círculo misturado com cor. Viu como a gente consegue ter? Ó, aqui, ó, círculo, cores, o gradiente. Aqui a gente tem texto, logo, ilustração, vários círculos que se transformam num padrão. Então a gente consegue ver. Tu percebe como a gente consegue se inspirar. Eu não vou copiar o post dessa pessoa, mas eu consigo ver como ela tá usando os elementos que eu já conheço para fazer a minha postagem, entendeu? Ó, aqui, por exemplo, ela tá usando um fundo de uma cor única, cor sólida. Aqui ela tá usando dois círculos com a cor, um gradiente de cor da cor sólida até a cor que ela tá usando. Então isso dá uma impressão de que o círculo não tá completo, assim como aqui embaixo. Aqui ela tá usando o logo, aqui ela tá usando outro logo. E aqui ela está usando uma imagem junto com uma linha para fazer o contorno. Então eu posso pensar, gostei dessa ideia. Talvez eu estou fazendo um post de academia e ao invés de uma imagem de uma revista, eu vou usar uma imagem de um equipamento da academia. E eu vou fazer esse contorno na volta, também representando para passar essa mesma ideia. Então tudo aqui a gente vai pegando inspiração. Lembra, a gente não pode copiar 100% o trabalho de alguém,
mas é legal que a gente veja o trabalho da pessoa, saiba onde ela acertou, onde a gente acha que ela acertou, e a gente pode reproduzir isso que ela fez sim, desde que não seja uma cópia exata do trabalho dela. E assim a gente vai, tem diversas postagens, ó, aqui ó, cor, tipografia, logo, formas, imagem. Agora a gente consegue ver com outros olhos. Isso que é muito interessante a gente ter aprendido toda a teoria antes. Tá? Então o Behance é um site que a gente consegue ver bastante postagem mesmo, e a gente também pode pesquisar aqui por coisas específicas. Tipo, se eu pesquisar por gym da academia, ó, eu tenho aqui uma social media de academia, então aqui eu já vou tirar inspiração muito perto do que eu quero, para eu poder fazer esses posts, tá? Tem alguns posts aqui que a gente não vai, tipo, esse post aqui é um post bem avançado, então a gente não vai fazer nada desse tipo, porque esse curso é mais iniciante, né? Mas tem muita coisa aqui que a gente pode fazer sim, e a gente vai ver mais pra frente. Só que para fazer alguns tipos de postagem, a gente precisa de um programa pago, que é o Photoshop. E a gente não vai usar Photoshop nesse curso, como eu já disse antes. Então a gente vai ficar limitado em algumas questões, mas a gente vai poder fazer muita coisa, não se preocupem. Depois do Behance, tem o FreePic, que aqui ele é bem legal para muita coisa, para conseguir imagem e tudo mais. E ele tem bastante ilustrações e imagens, tá? Então aqui, por exemplo, se eu for pesquisar por promoção, tá? Aqui tu pode pesquisar em português, se eu não me engano, promoção. Ó. Aí eu já consigo ter algumas inspirações, ó. Por exemplo, aqui, eu posso ver isso aqui, eu posso baixar ele e em formato de Illustrator e tal, que é um outro programa pago, a gente não vai usar essa questão, mas eu posso simplesmente reproduzir isso aqui na ferramenta de criação, que a gente vai ver daqui a pouco. Então aqui, ó, uma forma, outra forma, essa daqui já é um objeto, pode ver, ó, tem profundidade, aqui uma outra forma, tipografia, com um relevinho para também formar uma ideia de objeto, tipografia com textura, cores, formas. Viu? Tudo isso a gente pode muito bem reproduzir, porque agora a gente já sabe o que é. Se eu te desse só esse post antes e te falasse, faz igual, tipo, tu até poderia conseguir fazer depois com o conhecimento que a gente vai ter do programa, do software. Mas tu não entendeu o que tu tá fazendo. Agora tu já entende e consegue fazer por ti. Eu te dei, por exemplo, eu te ensinei a pescar. É mais ou menos isso. De inspiração, basicamente é isso. No FreePic ali tu viu que dá pra gente ver essas inspirações e tudo mais. Então, por essa aula é isso. Opa! E até a próxima.